Olá, estudantes! Eu sou o professor Darley e hoje nós vamos corrigir a nossa questão 3 de geometria da quinzena 9. Vamos ao enunciado? Observe a figura abaixo e use os conhecimentos adquiridos para determinar o valor de x. Bom, pessoal, eu tenho uma figura aqui, eu estou passando o mouse nela para vocês verem. Isso aqui é um trapézio, ok? Eu não sei aplicar o teorema de Pitágoras em trapézios, né? Então eu não sei determinar esse valor de x ainda. Mas eu sei, por exemplo, desenhar uma altura nesse trapézio. Isso aqui é uma altura porque é um ângulo de 90 graus. E eu vou também desenhar uma altura a partir do ponto D até lá na base, né? Toda vez que eu desenho uma altura, o que acontece? Vai formar um ângulo de 90 graus com a base. Então, pessoal, olha só, se o lado AD é 9, o lado do B até esse ponto desconhecido aqui, ele também é 9, tá? Então, eu vou colocar o valor dele aqui, ele é 9. Tudo bem? Se o lado BC vale 17 e esse lado é 9, quanto que vai valer esse lado aqui? Que é do ponto da base, né, do ponto que eu tracejei até no ponto C. 9 mais quanto que dá 17? 9 mais 8. Então, o valor disso aqui é 8. Tem mais uma coisa que eu posso colocar aqui, olha só. Se o lado AB é x e ele é a altura, porque forma um ângulo de 90, e aqui também eu desenhei uma altura, se isso aqui é x, esse lado também é x, é o mesmo valor. Tá ok, pessoal? Então eu vou colocar o x aqui. Como eu desenhei um ângulo de 90 graus, como eu desenhei, aliás, uma altura aqui, nesse caso, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui também. Se eu olhar, pessoal, para esse triângulo, que eu vou deixar ele aqui em azul, para que vocês vejam, tá? Se eu olhar para esse triângulo aqui, agora eu consigo resolver, agora eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Olha só, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Por que esse ângulo é de 90? Porque eu desenhei a altura a partir do ponto D, não é isso? E o que mais que eu sei? Eu sei que o que está oposto, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, vamos resolver utilizando o teorema de Pitágoras. Agora eu tenho aqui, olha, a ao quadrado é igual, né, a b ao quadrado mais c ao quadrado. O que é o a? É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que é o 10, não é isso? O a é a hipotenusa, então tem lá que 10 ao quadrado é igual. Quem que é o b? O b e o c tanto faz. Eu vou chamar o b de x, né? X ao quadrado, poderia ser o 8, tanto faz, tá? E o C, 8 ao quadrado. Então tem lá, 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? 10 vezes 10, 100, ok? Igual a x ao quadrado, né? Mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64. Bom, pessoal, como o x ele está depois da igualdade, eu vou trazer ele para antes da igualdade. Se ele é x, ele é positivo, então ele vai vir para antes da igualdade negativo. Então vai ficar menos x ao quadrado. O 64 depois da igualdade vai permanecer, então vai continuar sendo 64. E o 100, que está antes da igualdade, vai para depois da igualdade, menos 100. Então, eu tenho lá que menos x ao quadrado é igual... Bom, 64 menos 100 é como se eu tivesse 64 e fosse subtrair 100, né? Então, vai ser um número negativo, né? Vai continuar, porque o que eu vou subtrair é mais do que o que eu tenho. 64 menos 100 é o mesmo que 100 menos 64, que vai dar, nesse caso, 36. Então, tem que menos x ao quadrado é igual a menos 36. Bom, eu nunca vou deixar um x negativo. Toda vez que isso acontecer, eu vou multiplicar por menos 1, tá? Então, aqui eu tenho menos x ao quadrado vezes menos 1, vai ficar x ao quadrado igual.
Menos 36 vezes menos 1 vai ficar igual a mais 36. Agora eu tenho x ao quadrado, eu consigo resolver. Então, x ao quadrado é 36, x sozinho vai ser a raiz quadrada de 36. Qual que é a raiz quadrada de 36? Que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 36? X igual a 6. Então, a resposta correta, se eu for determinar o valor de x aqui nesse caso, a resposta correta é a letra B, né? X vale 6 centímetros. Espero ter ajudado vocês e deixo um grande abraço. Um abraço do professor Darley.